Queridos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Cristão Bem Resolvido. Você está aqui com a Marta Pinto e eu hoje tenho uma convidada muito especial, alguém que muitas pessoas já me têm pedido e ela já é famosa aqui no YouTube, que eu já falei dela muitas vezes, não é? Então, hoje, finalmente, depois de tantas orações, porque eu confesso que tenho orado muito para que esse dia chegue e espero que esse dia se repita muitas vezes, que haja muitas mais oportunidades para estar com a senhora Dona Dinorá, a senhora minha mãe. Eu vou apresentar aqui ela para nós, aqui está ela, e vamos fazer hoje um bate-papo com ela, uma entrevista simples, espero que vocês me vejam bem. Aqui está ela, a minha mãe, Dinorá Parreira, está aqui comigo. Olá mãe, muito prazer. Olá, filha. Muito bem-vinda aqui ao Cristão Bem Resolvido. Ela sabe que eu tenho um canal, ela não tem internet, não tem acesso assim às redes sociais, mas ela sempre foi uma mulher que orava por mim, como vocês conhecem o meu testemunho. Essa senhora tem 79 anos de idade, eu sei que não se pode dizer a idade, não é? Mas neste contexto a gente deve até dizer porque é uma honra ter 79 anos e estar aqui ao meu lado. Eu sou a filha mais nova, sou a caçula, tenho mais 3 irmãos que com certeza vão ver este vídeo. Quero mandar um grande beijinho para vocês, para o meu irmão Fernando, o meu irmão Paulo, a minha irmã Sandra, e cá estou eu, a mais caçula, a mais novinha, não é? Então hoje eu decidi fazer este vídeo aqui para deixar aqui registado aqui no YouTube, até mesmo nós não sabemos o dia da manhã, então nós temos que aproveitar os momentos que o Senhor nos dá de qualidade. Eu acredito que este momento é um momento de qualidade, estar aqui a conversar com ela. Chama-se Dinorá da Purificação Fernandes Martins Parreira. Eu sei que o nome é extenso. É brasileiro. Dinorá é brasileiro. Ela está a dizer aqui que Dinorá é brasileiro. Olha ali para a câmera. Usam muito o Dinorá. Exatamente. Dinorá, então vamos lá falar aqui um pouquinho sobre a tua vida. Tá bom? Okay. Eu gostava que tu me dissesses como é que tu conheceste Jesus, como é que foi a tua vida com Deus, como é que tu conheceste Jesus primeiramente? Vamos lá. Primeiramente, quando conheci Jesus foi através do meu irmão. Através Foi ele que ouviu a palavra de Deus e depois chegou a casa e contou à minha mãe, porque a minha mãe era muito religiosa. Ela era muito religiosa? Muito religiosa, era os seus santinhos, era Fátima, era tudo. Mas depois do meu irmão lhe falar que tinha ouvido a palavra de Deus e convidou-a, nós fomos. Olha lá para a câmera, faz conta que estás a falar com eles, que é para eles olharem para bem. ti, porque ela é linda, não é linda? Muito. É, eu sou parecida com ela, eu sou a mais parecida com a minha mãe. Isso aí até é defeito também, né? Mas agora ninguém precisa saber. Então ela converteste com 7, não 12, né? Não. Tinha para aí 8 anos. Tinha 8 anos quando me converti. Quando ouvi a palavra de Deus. Exatamente. Teve uma infância sofrida, não é? Infelizmente. Um bocadinho. Mas tudo passou com a graça do Senhor. O meu pai depois também aceitou Jesus como Salvador, graças a Deus, e então houve mais harmonia. É verdade. Ela, graças a Deus, ela quando aceitou Jesus foi através do irmão dela, do meu tio mais velho, que era o irmão dela, acho que era o mais velho. Era não é? mais velho. E depois, entretanto, ela aceitou Jesus e ainda ganhou a mãe. Quem é que tu ganhaste para Jesus na tua família? Na minha família foi o meu irmão que nos ganhou a nós. Ok. Foi o meu irmão que nos ganhou a nós. E depois começámos a ir à igreja e graças a Deus fomos batizados. E graças a Deus éramos uma família unida nesse aspecto e seguimos e nunca voltámos atrás porque nunca nos arrependemos de aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Amém, glória a Deus, é verdade, é verdade. Eu tenho que dizer que realmente a minha mãe, desde que me conhece, sempre foi uma pessoa muito íntegra nas coisas de Deus, sempre foi uma pessoa muito zelosa. E ao longo da sua jornada, foi ela que me lançou a semente do Evangelho, assim como a mim, como aos meus irmãos. E ao longo da sua trajetória, não é? Até, entretanto, passou a ser a adolescência. Fala um pouquinho da tua adolescência aqui para as pessoas. Foi uma como é que adolescência feliz. Eu era uma jovem muito feliz. Vivia na igreja com várias jovens e de maneira que nós éramos muito unidos, éramos muito felizes.
vivi realmente uma juventude feliz. Vivi uma juventude feliz. Graças a Deus. Nunca me arrependi de seguir o Senhor, nunca me arrependi de ser a pessoa que era. Ainda hoje o sou. De maneira que nós em Cristo somos novas criaturas, não é? Amém, é verdade. E então, por isso mesmo, temos que levar a palavra e temos que ter a palavra e sermos sinceros, nós mesmos, não usando de falsas pessoas, mas unidas em Cristo é muito bom. É muito Amém. bom. É verdade. É o Evangelho, que ser cristão é ser unido. Isso é uma grande... Mas a palavra do Senhor diz agora, nos últimos tempos, que havia muita desunião, infelizmente, e isso está a acontecer. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Basta que os outros meus filhos conheceram também a palavra do Senhor, também andaram nas escolas dominical, porque eu creio que também aí no Brasil também há a escola dominical. Com certeza. E então eles foram educados nisso, mas chegou a idade de 15, 16 anos e começaram a escolher aquilo que mais interessava, não a alma, mas que mais interessava para eles. E então todos deixaram de ir à igreja, todos deixaram os caminhos do Senhor, procuraram outros caminhos. Mas graças a Deus orava por eles, continuo a orar, porque é esse o nosso dever, para que o Senhor ainda me dê a alegria de ver a salvação neles novamente. Com certeza. Tudo se faça segundo a palavra de Deus, tudo se faça segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós nos arrependemos e voltemos para Ele, mesmo quando caímos, levantarmos, reconhecermos o nosso erro, as nossas fraquezas. Mas o Senhor está pronto a dar a sua mão para nos levantar, para nos guiar, para nos conduzir, e é bom que nos saibamos conduzir pela palavra, que é tão importante. Termos Jesus no nosso coração, testemunhar daquele amor tão grande e tão maravilhoso que só Ele soube revelar na cruz do Calvário, para nos resgatar dos nossos pecados, para um dia estar na sua presença, louvando e adorando o Salvador. Amém. É verdade. Glória a Deus, hein? Está cheia da presença do Espírito Santo. Essa mulher é uma mulher de Deus. Amém? Ela é uma mulher de Deus. E isso eu não posso negar. E como é que foi a tua trajetória? Que hoje em dia os namoros, os relacionamentos são tão diferentes, não é? Como é que foi a tua trajetória? Como é que foi que tu conheceste o Pai? Porque houve uma conversão, tu converteste, passaste a tua infância toda com a avó, entretanto foste para a casa de uns pastores, não é? Exato. Conta para mim como é que foi assim um pouquinho, que a gente quer saber como é que foi a tua vida enquanto trabalhadora e também de servir, não é? Conta para mim, conta para a gente aqui, para a gente saber como é que foi. Eu fui para a casa de uns pastores que estão hoje no estrangeiro e tinha uma menina a quem eu tomava conta daquela menina. Eu também era uma menina na altura, tinha 11 anos de idade, era uma menina na altura. Éramos duas meninas, pronto, éramos duas meninas. Mas cresci naquela casa e foi ali que com os meus 17 anos conheci o meu marido. Também cristão, graças a Deus. Também não queria escolher outra pessoa que não fosse cristã, porque nós temos que nos unir àqueles que são nossos e não ao mundo. É verdade. Porque o mundo oferece muita coisa, mas infelizmente não oferece nada de bom. E eu fui sempre uma jovem que tive essa noção de que só a nossa união podia ser com os servos do Senhor. E graças a Deus assim foi. Namorei o meu marido, era um jovem muito fiel também ao Senhor, muito querido, um homem muito respeitador, um homem que marcou a minha vida. Fiquei sem ele há 17 anos, mas foi um homem que marcou a minha vida para todo sempre. Um bom pai, e então, graças a Deus, tudo correu na perfeição. Não tão bem como nós queríamos, porque sabemos que quando não caminhamos os dois o mesmo caminho, ou até os nossos filhos não caminhamos o mesmo caminho, portanto, não os podemos obrigar, não podemos forçar, tudo pelo poder do Espírito. Nada é perfeito. E ainda hoje continuo esperando a salvação deles, o regresso à casa do Pai, como filho pródigo, e então que voltem à casa do Pai, arrependidos dos seus pecados, convertendo-se novamente a Jesus, para alcançar aquilo que eu alcancei, a minha salvação. Amém, glória a Deus. Então, e quando, isto aqui, voltando aqui à questão do pai, não é? Como é que era o namoro naquela altura? Eu queria falar um bocadinho do amor, o namoro, chamava-se o namoro cortês, né? Como se fosse um namoro da corte. As pessoas se conheciam
E havia namoro, sim, havia namoro, porque o namoro também se fez para as pessoas se conhecerem um pouquinho, não é? Então, como é que foi esse teu namoro, né? Porque houve um namoro à distância também, não é? Assim como hoje em dia há muitas pessoas que estão em países diferentes e têm relacionamentos na mesma. Não é muito... Hoje em dia nós temos a internet, também nos ajuda a ter mais comunicação, mas naquela altura não era assim. Como é que tu te comunicavas com o pai? Porque o meu pai esteve em Moçambique durante 3 anos, não é? Fala lá para nós aqui, como é que foi? Foi um namoro, enquanto que esteve em Portugal, nós víamos e pronto, e convivíamos. O pai estava na tropa na altura. Estava na tropa na altura, em Santarém, foi onde o conheci. A igreja que eu frequentava também era em Santarém. E então, mais tarde, o meu marido saiu da tropa pensando que já estava livre, mas enganou-se, porque passado um ano ele foi, portanto, para Moçambique. E teve ali 2 anos e meio, 2 anos e meio que não nos vimos, apenas através de cartas, mas ele era fiel ao Senhor, contudo, não se desvendo, embora não tivesse ali a palavra para poder ser ouvida, mas tinha a palavra de Deus para ser lida. E eu, graças a Deus, também vivi num convívio muito bom com o pastor na altura, que era o nosso irmão Ribeiro, onde eu convivia muito com os seus filhos, pai de 12 filhos, e onde eu convivia muito com aquela juventude, e era a alegria daquela juventude. Porque quando eu não estava, eles já não estavam bem. Quando havia passeios da escola dominical, se eu não fosse, eles também não queriam ir. Não é para me estar a gloriar, porque não é isso, mas era a minha juventude, a minha alegria, que eles era contagiante, e para eles era mesmo assim. A Dinorá tinha que estar presente, porque se não estivesse as coisas já não corriam bem. E eu também a mesma coisa, também já não sabia viver sem os meus jovens. Embora realmente cada um depois, mais tarde, foi para caminhos diferentes. Eu, graças a Deus, o Senhor me manteve sempre fiel e eu fui sempre fiel ao meu Senhor. E foi assim, foi tudo muito bom, graças a Deus. E como é que foi depois, entretanto, quando tu estiveste na casa daqueles pastores, namoraste o pai e depois, entretanto, casaram, certo? Passado 3 anos. Graças a Deus casámos pela Igreja Evangélica. A Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus. Foi sempre a Assembleia de Deus. Foi sempre, eu pertenci sempre à Assembleia de Deus. Já são quantos anos de convertida já? 60 e... São 69. 69 anos. 69 e não me arrependi até ao dia de hoje. Com muitas lutas pelo caminho, irmãos. Por muitas lutas, muitas dificuldades. Lutas muitas vezes difíceis de transpor, mas a minha fé em Cristo era grande. Eu tive momentos muito aflitivos na minha vida. Tive 4 filhos. Graças a Deus todos são vivos, mas passei grandes tormentas, irmãos, e se eu não tivesse Jesus no meu coração, eu não saberia se estaria aqui neste momento para falar convosco, porque a tribulação é muito grande, mas também são as tribulações que nos levam perto de Jesus. É nas grandes tribulações que nós o buscamos cada vez mais e cada vez sentimos mais a sua presença nas nossas vidas. Porque, irmãos, eu digo-vos que quando eu tinha estas grandes dificuldades, estas grandes tribulações, eu dizia, meu Deus, se tu não segurares a minha mão, eu não sei se consigo. Eu não sei se posso vencer isto. Mas o Senhor estava comigo, Ele se revelava e dizia, sossega, tem calma, porque eu estou contigo. E graças a Deus eu vi a mão do meu Senhor. Eu não tenho problemas em dizer ao irmão que tive um filho e que tenho um filho que foi toxicodependente. E os irmãos por aqui sabem as grandes tribulações que eu tive. O meu marido não aceitava, eu tinha que me resignar, e não é só isso. Eu confiava que Cristo era o libertador e que é o libertador. Mas Deus deu-me um sonho. Deus deu-me um sonho que eu ainda via haver o meu filho salvo. Que num sonho em que ele me vinha carregado de droga, triste, abatido, cansado, perdido, e eu dizia, mãe, para mim não há solução. E eu dizia, Jesus é a solução.
Ele é o Criador, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele foi aquele que foi ao Calvário morrer por nós, entregar a sua vida em troca da nossa vida. E então o Senhor pode salvar. Irmãos, ainda hoje espero. E esperarei até ao dia que o Senhor me chamar. Mas que eu gostaria de ver a salvação daquele filho para testemunho até dos seus irmãos, para testemunho de muitos, como Deus pode transformar as pessoas, fazê-las novas criaturas e dar-lhes realmente a alegria de viver com Cristo. Que o Senhor realmente nos guarde e que me guarde a mim, que é aquilo que eu peço, e me manter fiel ao meu Senhor a todo momento, ainda que haja tribulações, mas o Senhor está connosco. Amém. Glória a Deus. E entretanto, já lá vamos. Agora passamos aqui para a fase do casamento. Vocês casaram, não é? Tu e o pai casaram e foram viver. Eles viviam em Santarém e foram viver para Lisboa. Quando foram viver para Lisboa, eles depois mais tarde conseguiram resolver a vida deles. Viveram na casa dos meus avós e depois foram para a casa própria deles. E como é que foi a questão da igreja, né? Porque não havia igreja naquela zona e então agora nós temos aqui uma história muito linda para a minha mãe contar. Como é que foi fundada a igreja de Valdefigueira? É isso que eu queria deixar aqui registado aqui no YouTube. Porquê? Porque a irmã Dinorá, ela nunca deixou de ter amor pela obra. Então ela foi uma grande valente, uma grande guerreira. Então eu quero passar aqui a palavra para ela. Como é que isso foi? Como é que isso começou? Ora bom, quando realmente em Valdefigueira, onde é que eu vivo, não havia igrejas, mas tínhamos a nossa assembleia em Sacavém. Que era pertinho de lá. Que era perto, relativamente perto, mas tínhamos que apanhar o transporte, a caminhonete, e eu tinha só o meu filho mais velho, e então eu e o meu marido íamos a Sacavém à igreja, congregávamos ali. Depois, mais tarde, o meu marido comprou uma motorizada, e então íamos nos transportes e íamos em motorizada. Não, minha mãe dá de moto, devia ser mas lá íamos, graças a Deus que íamos à igreja. E não faltávamos ao culto. Graças a Deus por isso. Né? E então ainda andámos assim durante aí uns 2 anos ou 3 anos, talvez. Mais tarde nasceu o meu segundo filho. E então já era mais difícil eu ir para Sacavém com 2 crianças pequenas e ir para Sacavém. Mas mesmo assim íamos, graças a Deus. Até que eu pensei, aqui não há igreja e eu tenho mais dificuldade em ir ouvir a palavra de Deus, e o que é que eu vou fazer para que eu tenha realmente o alimento espiritual? Então o Senhor tocou no meu coração e pôs-me no meu coração, deu a dar a minha casa para a pregação da palavra de Deus, para que eu pudesse ouvir, os meus filhos ouvirem, meus vizinhos ouvirem. E graças a Deus que o Senhor me deu essa grande oportunidade. Não é qualquer pessoa. Eu não olhei para trás. É verdade. Não olhei para trás. Eu pensei, era uma casa pequenina, irmão. Era uma casa pequena. Ainda hoje é uma casa pequena. É uma casa pequena, mas o pequeno se torna grande quando gente, nós né? temos. É verdade. Cheio de gente. Graças a Deus. Eu convidei pessoas para irem ouvir a palavra. Vinham outros irmãos também para dirigir. E graças a Deus foi um tempo da Assembleia de Deus. Ou seja, foi tão de Deus que as portas foram abrindo caminho e começou-se a fazer os cultos dentro de casa com os pastores da igreja de Sacavém e continua. Exatamente. E depois, claro, graças a Deus, muitos aceitaram a palavra. Muitos aceitaram a palavra. E a minha casa já era pequena para conter as pessoas. Glória a Deus. E então eu pensei, bom, tenho que falar com o pastor e irmos aqui à procura de uma casa para abrirmos. Quem foi que aceitou o senhor? Foi ali no bairro? Vizinhos também que foram? Não, foi ali perto, foi mesmo ali perto da minha casa. Mas os teus vizinhos, os nossos vizinhos lá do prédio também? Não, como é que foi? Não, esses não. Mas foram outras pessoas que eram meus conhecidos, que já tinham vivido ali no prédio, a quem eu falei. E então, graças a Deus, que eu pensei, bem, para eu não ficar sem alimento espiritual, eu tenho que falar com o pastor, se eles estão de acordo, se procurar aqui uma casa e abrirmos uma porta à pregação da palavra de Deus, para que eu também possa saciar a minha alma e que muitos venham ao conhecimento da palavra. E também possam conhecer o caminho que é a verdade e a vida. Amém. E então assim foi. Eu falei com o pastor e disse, irmão, agora é impossível poder fazer aqui os cultos na minha casa,
porque a casa é pequena e seria a altura de nós procurarmos uma casa para abrirmos, para nós podermos ter aqui os cultos. E eles concordaram comigo. Eles concordaram, né? E disseram, está bem, irmã Dinora, nós vamos tentar realmente abrir uma casa. Isso foi uma grande vitória, e então a irmã fica encarregue de procurar uma casa para abrirmos a palavra do Senhor. E eu mais um outro irmão que já partiu, o irmão Bernardo, que já partiu para o Senhor. O pastor Bernardo, ele era pastor, era ancião, ele era ancião. Ancião. Era ancião. E então ele, mais eu, fomos à procura de uma casa. Corremos muito, procurámos muito, não foi logo, procurámos muito, até que o Senhor nos deparou uma casa que até hoje se mantém. Graças a Deus. Mantém a casa? Ora bem, talvez aí há 20 e tal anos. Mais, perto de 30, talvez. 30 anos. Sim, 30 anos. Ai, pois é, 30 anos. Então tu foste para lá com 22. A Deus. Então, mas os anos foram passando também. Os anos foram passando, já estou com 79. Pois, mas eu ainda não era nascida. Não eras, mas depois, foi depois. E graças a Deus, irmãos, nós abrimos aquela casa onde se ainda hoje mantém. E graças a Deus foi uma bênção naquela altura. Foi uma bênção. A casa se enchia de pessoas. Infelizmente, irmão, hoje não posso dizer o mesmo, mas têm o conhecimento da palavra. Muitos já partiram, são evidentemente, sementes que são lançadas. Mas são sementes que realmente são lançadas e que pica. E que a seu tempo dará o fruto. Nome de Jesus. Não é como nós queremos, nem por nós realmente impormos a nossa força, nada por isso, nem por força, nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor. E então, irmãos, eu realmente levei aquela palavra, fiquei feliz porque Deus me usou como instrumento, a mim e uma irmã minha também, que na altura aceitou Jesus como seu Salvador, também já partiu. Sim, a tia Cristina. Também já partiu, graças a Deus, está com o Senhor, está feliz. Beijinhos para o Daniel. É verdade, beijinhos para o Daniel. Para a família. Irmãos, e ali foi a palavra do Deus semeada. Graças a Deus por isso. Hoje a porta está aberta, não posso dizer que tem as mesmas pessoas, porque muitos também já partiram, outros procuraram outros caminhos, talvez os mais fáceis, mas o caminho do Senhor não é tão fácil assim, não. O Senhor não mandou tapetes de veludo para nós passarmos por cima. Há pedras no caminho que têm que ser levantadas. Há lutas no caminho que têm que ser travadas. E o Senhor nos ajudou. Até aqui me ajudou o Senhor. E eu continuo esperando no meu Salvador. Que a seu tempo, no tempo de Deus, não é no nosso tempo, mas no tempo de Deus, temos que crer que o Senhor levantará uma igreja para o servir, honrar, glorificar e testemunhar do quanto Deus pode fazer. E é interessante que essa questão de frutos, não é? Quando nós falamos de lançar sementes, às vezes nem as sementes levam muito tempo, levam anos. Não é fácil, é o que eu estou a dizer. E há muitas pessoas que lançam sementes e veem logo frutos. Isso é um pouco duvidoso às vezes, porque o verdadeiro fruto ele tem que amadurecer, ele tem que estar apto para ser colhido, não é? Então já são 30 anos e há muitas pessoas que já passaram ali naquela igreja, inclusive eu, quando era pequenina. E foi ali que eu cresci, foi ali que eu conheci a palavra, foi ali que eu conheci os hinos da harpa e foi ali que a semente do Evangelho foi lançada na minha vida. Eu quero só fazer aqui um entre parênteses, que o facto de eu estar na igreja, tá? Os meus irmãos ainda estarem no caminho deles, assim que eles escolheram, isso não é não significa que eles não tenham a particularidade que eles têm também com Deus, porque a semente do Evangelho foi lançada na vida deles. E hoje em dia, nos dias de hoje, não é fácil a gente congregar em qualquer igreja. A gente tem que encontrar um lugar onde a gente se sinta bem em congregar. Então eu acredito que, independentemente da condição deles na área espiritual, eu acredito que Deus está a fazer uma obra na vida deles, assim, e que eles, eu tenho a certeza que eles se lembram de Deus quase todos os dias e acredito que eles meditem também na palavra, cada um da sua forma, mas também quero
vamos aqui continuar. Então, a minha mãe fundou essa igreja através da ajuda dos pastores da Assembleia de Deus de Sacavém, e a igreja que ainda está de pé nos dias de hoje. Sim. Como é que foi? Havia lá as vizinhas lá do prédio, como é que elas se converteram? Elas foram já na igreja, foi isso? Não foi na igreja. Elas converteram, aceitaram o Senhor Jesus ainda lá em casa. Ok. Aceitaram Jesus ainda em casa. Depois de abrir-se a igreja, chegaram a ir muitas vezes à igreja, graças a Deus. Mas depois abriu outras igrejas, não das nossas igrejas. Exato. Não vou nomear aqui a igreja, claro, lógico, não vou certeza, nomear, lógico. Mas outras igrejas se abriram porque o caminho era mais largo. O caminho não era tão estreito. O que é que tu entendes por caminho largo e caminho estreito? O caminho é apertado, o Senhor diz. Pois, é verdade. Mas qual é apertado? Como assim apertado? Qual é a diferença entre largo e estreito? Porque havia mais, talvez, mais liberdade. Havia mais liberdade. Mas a palavra do Senhor não nos diz que o caminho tem que ter mais liberdade. E o Senhor é a nossa libertação. Jesus é aquele que nos libertou. Eu não vejo o caminho do Senhor como escravizar. Não, Ele é manso, é suave. E nós temos que aprender isso. Mas as pessoas olham mais para o mundo que olham para Deus. Infelizmente acontece isto. Porque também há restrições. Nós também temos as nossas restrições, irmãos. Isso tem que ser. Porque eu não consigo ser cristã e mundana ao mesmo tempo. Não podes julgar. Não posso servir a dois senhores. Não posso servir a Jesus e a Mamon. Eu tenho que seguir o meu Senhor. É dificultoso, pois com certeza há coisas que nós realmente temos que ver se nós podemos fazer ou não fazer, andar segundo a nossa vontade ou a vontade de Deus. Eu tenho que andar segundo a vontade de Deus e não a minha vontade. Porque eu sei que um dia, quando eu partir deste mundo, o Senhor me chamará à sua glória e me julgará pelos meus atos. E nós somos responsáveis por esses atos. E como somos responsáveis, temos que ter a consciência da missão que Jesus teve, a maneira como Ele ensinou o seu caminho e como Ele, o próprio Jesus, foi renegado. Por isso Ele foi à cruz do Calvário morrer pelos nossos pecados. Ele não foi por ser bom. Não, Ele era o bom, Ele era Jesus, Ele era Deus feito homem. Mas graças a Deus que Ele tinha uma visão ampla de que o povo precisava de um Salvador. E hoje ainda precisam de um Salvador, mas renegam o Mestre. E eu não gosto de ouvir até blasfémias. Não devemos dar ouvidos a blasfémias. Devemos ser mansos e humildes como o Senhor nos mandou. Mas sermos prudentes também, como as serpentes, diz o Senhor. E eu quero ser isso. Portanto, se eles não quiseram me acompanhar nesta caminhada, pois se não caminharam e se já partiram, só o Senhor sabe. Portanto, aquilo que lhes reservou. Mas eu quero ser fiel ao meu Senhor e permanecer fiel até ao dia que o Senhor me chamar, como eu já disse. Mas graças a Deus, na minha vida ainda hoje, eu possa ser um testemunho que eu não envergonhe o Evangelho de Cristo, mas que seja realmente a serva fiel do que o Senhor espera de mim. É verdade. Isso tocaste aqui num ponto muito interessante, que é envergonhar o Evangelho. Às vezes, irmãos, a gente somos tão carnudos que às vezes tomamos, e principalmente assim na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente esquece que fazemos parte de Cristo, do corpo de Cristo, e às vezes acabamos por envergonhar o Evangelho com as nossas palavras, com as nossas atitudes. E é por isso que é importante a gente sempre ter o reconhecimento do perdão e sermos pessoas simples, humildes, não é? Nós não somos perfeitos, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua... mas há uma coisa que Deus nos exige, que é termos o caráter igual a Ele, o caráter de Cristo. É óbvio que isso não é de um dia para o outro, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e vamos desenvolvendo esse caráter de acordo com aquilo que Deus quer na nossa vida, porque o caráter de Cristo, ele é uma forma que nós temos de estar mais parecidos e mais próximos de Jesus. E isso sim, para mim, é o ponto, não é, da porta estreita, não é? Que é a gente viver uma vida de acordo com o padrão da palavra de Deus, mas também tendo um caráter semelhante ao dele, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém. E quando se trata de imagem,
trata-se de quê? Trata-se do nosso corpo físico, mas também tem que vir cá de dentro. Então, o caráter de Cristo, Deus, Jesus, Ele era Deus, Amém. 100% homem, 100% Deus, que veio à Terra para nos mostrar como é que nós cristãos devemos prosseguir aqui na Terra. E Jesus sofreu muito, não é? Claro que sim. Ele sofreu por nós, Ele suportou a dor por nós. E se não fosse Jesus, nós não tínhamos acesso ao Pai. Mas por intermédio da sua morte e da sua ressurreição, Deus nos deu a vantagem de o receber como Senhor e Salvador, entregar a nossa vida a Ele, porque Ele entregou a sua vida por nós. Ele morreu por nós, Ele sofreu por nós. E como tal temos que o aceitar. Eu não consigo, eu digo que eu já não conseguia viver sem o meu Senhor. E por falar em viver, quais foram as experiências que tu tiveste com Deus? Eu tive tantas. E uma delas eu gostava que tu contasses aqui, se tu sentires liberdade para isso, contar aquela experiência que tu tiveste com Deus, assim, muito de ver mesmo Jesus. Não viu o rosto, não é? Não. Mas como é que foi essa experiência? Eu queria que tu deixasses isso registado aqui no canal, até mesmo para um dia mais tarde recordarmos que Deus é um Deus que se manifesta nas nossas vidas materialmente também. E isso aconteceu. Essa experiência foi uma experiência muito linda, muito maravilhosa. Foi pelo Natal. Foi pelo Natal. Eu fazia muitos doces para fora. Muitos doces para fora. E eu tive um dia cheio de trabalho. Cheio, cansada de trabalho. E a verdade, irmãos, é que eu não tive, eu vou dizer isto com toda a humildade e com toda a sinceridade de coração. E eu nesse dia tinha lá a minha filha, tinha outro meu filho mais velho. Estava desviada, irmão. E ela ainda não tinha aceito Jesus como seu Salvador. Estava mesmo no mundão. E eu estava cansada, porque nenhum deles me foi ajudar. Inclusive euzinha, também não ajudei nada. Eu estava de rastro. Vergonha. E nesse dia, irmão, eu esqueci-me de fazer o jantar. Tal não era o trabalho que eu tinha tido. O cansaço, irmão. Eu não tinha fogão já para fazer o jantar, porque ele estava só dirigido a mim, ali naquele dia, era para ele que eu tinha de trabalhar, era dele que eu tinha de trabalhar. Não podia, fazia coscorões, fazia filhosos, aqueles doces tradicionais do Natal. Fazia, e era véspera de Natal, não é? E era véspera de Natal. Então Era véspera de Natal. E claro que depois, eu, irmão, está para rir agora, não é? Para agora está para rir um bocadinho, mas na altura não teve. Mas eu, sinceramente, irmão, eu não tinha tempo de fazer o jantar, pois uma vez que eu tinha o fogão ocupado com as outras coisas, eu não podia fazer o jantar. Mas eu até me esqueci que era véspera de Natal, confesso que me esqueci. E então o meu filho mais velho chegou lá à cozinha, onde eu estava, e disse assim: então, mãezinha, tens o jantar feito? Eu disse: jantar? Eu não tenho jantar feito. Eu não tive tempo de fazer jantar, eu para estar com isto tudo eu tinha... Eu não tive tempo, não sei, olha, não tenho jantar. Mas vai, eu li, irmãos, desculpem, mas isto está para rir um bocadinho. Não faz mal, eles estão habituados. E então eu digo assim: mas tu vais ali à casa dos frangos e compras um frango, batatas fritas e amanhã eu faço o almoço de Natal. Oh, irmão, o que é que eu fui dizer? Meu Deus, oh meu Senhor. E então ele começou a remungar: pois, nem comer tenho, estou cheia de fome, mais isto. Ela calada. Estou cheia de fome, agora não tenho de comer, não tenho isto, mais aquilo. E então ele ainda foi, mas a loja estava fechada, irmão. A casa estava fechada. O loja estava mal. Estava tudo mal, Tudo de jejum. Mas... se fizeram jejum, irmão, eu já não me lembro, estava bem tanto ano. Mas não fizeram jejum porque podiam fazer um café, um chá e comer mas ninguém queria fazer nada. Mas ninguém queria fazer nada, era eu que tinha que fazer tudo. Mas, irmão, o que é que eu fiz? Eu fiquei tão magoada e tão triste e tão cansada que eu estava, que fui à casa de banho, tomei um banho, agarrei, arrumei aquilo que tinha que arrumar na altura, agarrei e fui para a cama, mas a chorar, irmãos, a chorar. Porque eu tinha trabalhado, fazia 3 dias com aquele dia que eu tinha trabalhado véspera de Natal.
E trabalhei não para minha, como é que eu ia dizer, não para me ajudar a mim próprio, mas para ajudar a minha filha que precisava. E realmente não foi reconhecido o meu trabalho, não foi reconhecido o meu esforço. E eu, irmã, levei a noite a chorar, estava a chorar. E eu orava ao Senhor, eu orava a Deus, porque eu sempre fui uma pessoa que tive temência a Deus. Eu orava e dizia: meu Jesus, tu conheces o meu problema, tu sabes que não o fiz por mal, tu sabes que eu estou cansada há 3º dia de tanto trabalhar. Meu Deus, ajuda-me por amor do teu nome e dá consciência aos meus filhos, que eles possam ver que eu tenho trabalhado tanto e eles até aqui em casa sem me ajudarem. Meu Deus, ajuda-me por amor do teu nome. E eu orava muito ao Senhor, eu orava muito a Jesus, eu chorava muito. Eu estava tremendamente cansada, irmã, porque o corpo físico cansa, não é? Claro. E então eu estava a orar ao Senhor, e o Senhor, eu com olhos fechados, que eu não abria os meus olhos, quando eu de repente vi uma figura que descia sobre a minha cama, ao lado da minha cama, vestida de branco. Não vi o seu rosto, não vi o rosto daquele que estava ao pé de mim, mas senti a sua presença e ouvia como uma voz que me dizia: dorme, descansa, tem paz. Dorme, descansa, tem paz. Ainda hoje me lembro dessas palavras, ainda hoje me lembro dessa figura tão linda, mas que não vi. Vi umas mangas compridas, uma veste branca, mas eu senti que aquelas palavras vinham de Deus. Eu senti. Irmãos, e não me pergunta para quem eu estou a falar, não sei para quem é, seja para todo mundo, não importa, mas eu ouvi aquelas palavras e a minha alma se refrigerou, fiquei refrigerada com a pessoa ao lado do meu Senhor, fiquei alegre, descansada. Não perguntem como é que eu adormeci, não perguntem como é que eu acordei, a verdade é que acordei fresca, sem estar cansada, sem estar abatida. Eu fui fazer aquilo que tinha que fazer e depois fui para casa também almoçar com a minha filha. Deixei o almoço pronto para eles e eu sei que o meu Senhor vive e que não desampara aqueles que o buscam. É verdade. Eu tenho que dar testemunho daquilo que é a minha vida. Exatamente. E a minha vida é com Cristo. A minha vida depende de Jesus e do meu Deus. Eu só estarei aqui neste mundo enquanto Ele terminar. A partir daí, quando Ele me chamar, eu tenho que partir, irmãos. Mas, graças a Deus, porque o Senhor me tem abusado, o Senhor me tem ajudado, Ele me tem firmado, Ele me tem segurado a minha mão, é Ele que me ajuda a andar com dificuldade, mas Ele ajuda-me a andar. E para quem irei eu? Para quem irei eu se não para Ele? E é essa, minha irmã, a certeza da minha vida. Que o Senhor me ajude e aqueles que me estão a ouvir, se ainda não conhecem Jesus, procurem, porque sempre encontrem e recebam esta bênção, que é a maior bênção que nós temos, é a salvação da nossa alma. Que o Senhor nos ajude a cada dia. Amém. Amém. E quando dessa experiência tu tiveste, isto assim para terminar, porque já estão 38 minutos de vídeo, mas essa experiência que tu tiveste, eu queria que explicasse um pouquinho para as pessoas como é que foi em termos de... Tu sentiste a mão a fazer-te uma festa, não foi? Sentiste a mão. Portanto, foi físico. Uma mão muito leve. Foi físico. Mas quando tu dizes que viste aquela veste, houve uma altura que tu procuraste abrir os olhos, não foi? Eu tentei abrir, mas só para a parte de baixo, nunca para a parte de cima. E que eu via. E ela via, ou seja, ela viu mesmo. Não foi da mente, não foi. Podia ter sido uma visão da mente, né? Com o olho fechado, mas ela abriu e viu a veste branca. Ela assim, Jesus visitou ela, né? Incrível. Quem dera ter essa experiência. Tanto que eu estendi a minha mão para ainda tocar, mas depois não toquei. Não consegui porque a presença... Era uma presença bastava a presença dele, bastava a presença. E tenho a certeza de que o meu Senhor esteve comigo. Amém. Eu creio. Amém. Há muitos relatos de pessoas que já viveram essa experiência. Amém. E realmente é real mesmo. Para mim foi espiritual. E foi muito parecido com aquilo e foi muito parecido com aquilo que tu também falas. As experiências, as pessoas dizem sempre que a glória de Deus, a pessoa não tem a reação que tem a chorar ou sentir uma grande paz, não é?
Pois eu algo senti, assim. ao mesmo tempo eu senti uma paz, mas triste. Eu chorava por estar triste. Mas quando vi aquela figura descer e pousar Saiu perto de tudo. mim, E adormeci, porque ele disse descansa, mas com a mão passando assim E pelo meu passou, ela diz que rosto. sentiu a mão aqui. Disse que aquela mão Incrível, a não é? passar pelo meu rosto. E não dizer, tiveste dor. medo em momento algum? Não, muito serena. Muito serena, incrível. Muito Então, serena. para vocês entenderem, quando às vezes há uma coisa, uma diferença entre os anjos das trevas e os anjos da luz, é que eles não conseguem transmitir a paz, essa paz dos anjos das trevas, por mais que pareçam anjos de luz, porque dizem que é igual, mas existe uma paz que é inconfundível, só Deus pode dar. Essa é uma forma de discernir quem tiver essas experiências. Eu não tive ainda, dessa forma não. Já tive outras, mas não dessa forma. E realmente essa experiência foi muito forte mesmo. Foi maravilhoso. E é isso. Olha, Amém. eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, de conhecer aqui a minha mãe, não é? E espero que esse vídeo seja realmente um vídeo de reflexão para a sua vida, como uma pessoa já com essa idade estar aqui a falar assim de Jesus de forma apaixonante, porque a minha mãe é apaixonada por Jesus. Eu sou apaixonada pelo A meu minha Jesus. mãe ama Jesus. Amém. Isso, literalmente foi a pessoa que nunca desistiu, Glória. nem de mim, nem dos meus irmãos. Nem E se eu pode acredito desistir. que no tempo de Deus, isso eu tenho a certeza que vai acontecer, porque isso eu também senti da parte de Deus assim. Deus vai colocá-los no mesmo lugar, no nome de Jesus. Então eu quero também dizer que, independentemente da sua luta, da sua dificuldade, eu quero dizer que muitas das vezes a decisão não é da pessoa que instrui a pessoa no caminho que deve andar. Nós, como mães, eu sou mãe, eu vou instruir os meus filhos no caminho que eles devem andar, para que, quando eles forem grandes, eles se lembrarem. Mas não significa que eles não se desviem, porque infelizmente a vida espiritual é individual. As pessoas têm o livre-arbítrio depois de escolher aquilo que querem seguir. Então, quando há muitas pessoas, existem infelizmente pastores, pessoas que servem na obra de Deus e que infelizmente têm filhos que se desviam. Então não pune essas pessoas por conta disso, porque infelizmente o livre-arbítrio é de cada um de nós. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha feito refletir um pouco, e quero também agradecer aqui à minha mãe. Muito obrigada por estar aqui conosco. É uma mulher de Deus que não desistiu de mim e sempre orou aqui por mim e continua a orar por todos nós. Amém? Amém. Queridos, Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo Cristão Bem Resolvido. Eu não sei se queres dizer aqui alguma coisa. Queres deixar aqui alguma mensagem? Saudações aos irmãos. Queres Quem alguma tiver coisa a vir, que sintas assim da parte de Deus dizer? Que realmente, se ainda não tiveram um encontro com Deus, que não tiveram um encontro com Jesus, procure ir ouvir a sua palavra, a palavra que é vida, e recebê-lo como Senhor e Salvador, que é a melhor coisa que nós podemos ter. É Jesus no nosso coração, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e quem está nele não se perde. Que o Senhor vos abençoe e guarde. Até uma próxima oportunidade. Até o próximo Cristão Bem Resolvido, se Deus quiser. Um beijinho e até lá. Não perca, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e Deus abençoe. Amém.